seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo, dando início aí ao segundo vídeo. Então, essa música, né, essa marchinha, ela foi a música da Copa de 1970, quando o Brasil se sagrou, a seleção brasileira se sagrou tricampeã mundial, né, e a gente sabe como o futebol é a grande paixão nacional. Isso mexeu bastante com a população, não só a marchinha em si, mas toda a situação. É interessante porque eu sou de 84, eu só fui ver o Brasil ser campeão em 94. Então eu tinha 10 anos quando o Brasil foi campeão pela primeira vez depois que eu nasci. Então foi 24 anos depois, tal. Tinha toda uma retomada ali da década de 70, né, do começo da década de 70. Eu comecei o vídeo com essa música porque ela representa muito o que foi feito durante o governo Médici, que era a ideia de uma propaganda. Uma ditadura ela não sobrevive só pela repressão, ela sobrevive também muito pela propaganda. Você precisa de uma propaganda forte. E aqui a gente tem a ideia lá do Brasil ame-o ou deixe-o. Né? Os militares defendiam que esse era o melhor Brasil. Se você não concordava, então era hora de você cair fora. Né? E isso despertou um ufanismo. O ufanismo é esse patriotismo exagerado, esse patriotismo maravilhoso, tal. E que no futebol nada melhor no Brasil para representar o patriotismo, né, ou esse pseudo-patriotismo, porque na verdade se tem uma coisa que o brasileiro em si não é patriota, é defensor do país. A gente é muito lambibotas de outros países, o que a gente chama da síndrome do vira-lata. Em alguns pontos até com sentido, porque é um país que dá muito pouco ao seu povo. Em outros, a gente deixa de valorizar também muito de bom que tem no Brasil. Mas enfim, a gente sempre acha que tá lá fora é melhor, e nem sempre. Tem coisas aqui no Brasil que são melhores do que tem lá fora. Mas enfim, eu acho que o futebol é uma das coisas que mais move as paixões brasileiras. E década de 70, com talvez a melhor seleção que teve na história brasileira, que foi quando jogou Pelé, Garrincha e tantos outros, isso mexia muito com a população e foi usado, obviamente, pelos militares para se promover, para se defender o Brasil que estava se construindo durante aquele momento. E aí eu acho que fica um pouco alerta, pegar até aqui pra gente pensar. É bom a gente sempre tomar cuidado. Quando essa amarelinha aqui aparece na hora da política, costuma dar merda. Não vou dizer que sempre. A gente tem, por exemplo, a figura do Sócrates, né, que foi um jogador do Corinthians e foi jogador da seleção. Não sou corintiano, mas enfim, tenho que reconhecer. Sócrates foi uma figura importantíssima para a democracia. Eu vou falar um pouquinho dele, pelo menos citar algumas coisas, né, nos próximos vídeos da semana que vem. Mas geralmente, quando o futebol entra na política, é pra dar merda. E aí, né, meio que em oposição a esse Brasil maravilhoso, o Brasil do milagre econômico, que era defendido pelos militares, eu quero colocar uma outra música. Né? Esse vai ser um vídeo um pouquinho musical. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco com essa questão das músicas também. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito o resto da cuca, dos bêbados do centro da cidade. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. O cálice não é uma mera... Para mim é muito emocionante falar da ditadura, principalmente dessa fase que a gente vai falar, né? É interessante, eu não tive ninguém preso, não tive ninguém da minha família que sofreu pela ditadura, acho que eu já comentei isso em outros vídeos, mas é uma fase da história, principalmente essa fase, que mexe bastante comigo, né? E essa música talvez seja a que mais mexa comigo. O cálice que ele usa aí, ele faz referência ali ao texto bíblico, né? Pai, afasta de mim esse cálice, que seria a tentação de Jesus, o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras, mas ao mesmo tempo não é à toa que ele usa a palavra cálice. Afinal, a gente está numa ditadura, censura. É um momento em que não é para falar, principalmente para falar contra a ditadura. Na calada da noite eu me dano. Né? A letra, eu vou deixar a letra aqui na descrição, a letra ela traz essa essência do que é viver uma ditadura. Aqui a gente está numa música do Chico Buarque. Né? Chico Buarque e Milton Nascimento. O Chico Buarque, até hoje, é uma figura fenomenal. E o Chico, ele usou de toda a sua arte para se colocar contra a ditadura militar e tal. Né? Usou das suas músicas. Enfim, ele tentava criar, inclusive, metáforas para que as músicas dele não fossem censuradas. E até hoje é um nome fenomenal, a gente tem que reconhecer. E é uma pena que não seja tão valorizado,
na cultura brasileira, porque suas letras representam um Brasil como ele é, né? Representam o Brasil como ele é. E olha que eu não conheço também todas as músicas do Chico, não, mas as que eu conheço são maravilhosas. Quem sabe eu termine o vídeo com Apesar de Você. Bom, o Costa, praticamente com o AI-5, o Costa e Silva começa a terminar seu governo. Em 69 ele se afasta por causa de problemas de saúde. Se eu não me engano, ele teve uma trombose no cérebro. Acho que é isso, né? E aí vem uma junta militar que governa o Brasil por 2 meses, praticamente. E aí é eleito, no fim de 69, o Emílio Garrastazu Médici. É o momento em que você vai ter, de um lado, o milagre econômico, toda essa propaganda ufanista do ame-o ou deixe-o, do Brasil ame-o ou deixe-o, e ao mesmo tempo você vai ter a forte repressão, a forte... é um momento pesado da repressão ante tudo que é contrário à ditadura militar. É importante entender que, assim, os grupos que começaram a se voltar contra a ditadura tinham diversas matrizes, né, matizes, diversas cores. Você tinha diversas cores no sentido assim, você tinha gente tanto mais à direita, que defendia só a volta a uma democracia, como era antes da ditadura, como gente mais à esquerda, que defendia uma revolução realmente, tal qual aconteceu em Cuba, Rússia, China e outros lugares. E aí, com isso, exatamente porque começa uma repressão a todos os movimentos artísticos, os movimentos políticos, setores da igreja vão sofrer perseguição. Por causa de tudo isso, a oposição, né, os comunistas, pelo menos uma parte dos comunistas, começam a defender a necessidade de uma luta armada contra a ditadura. Então começam a surgir diversos grupos guerrilheiros, né? Tem a VPR, a Ação Popular, enfim, tem uma série de grupos guerrilheiros que vão surgir que vão dizer que só tem um jeito de enfrentar a ditadura, é com a luta armada, né? É partir para a luta, é tentar criar um meio de uma... Vão se inspirar muito no que aconteceu em Cuba, porque Cuba, eles tiveram o chamado regime do foquismo, então você faz focos de guerrilha para poder derrubar o governo. Só que aqui a repressão estava muito bem preparada. É lógico que eu já vi entrevistas de gente que lutou contra a ditadura falando que talvez num primeiro momento a repressão não estava muito preparada, mas logo a repressão soube se preparar, né? Logo a repressão soube se preparar. E as iniciativas de luta armada não foram para frente. Até porque, primeiro, eram grupos isolados. Eram grupos geralmente pequenos, eram pequenas organizações que às vezes discordavam, inclusive, umas das outras. É um grande problema na esquerda no Brasil. A esquerda não consegue se unir num projeto, até hoje é assim. E aí surgiam grupos separados e tal. Segundo, né, para fazer revolução, você precisa de adesão popular. E não se teve adesão popular nesse momento. Até porque você tem o milagre econômico acontecendo, né? O que é o milagre econômico? Como o Brasil começa a pegar os empréstimos lá, juros baixos, você tem o achatamento do salário e tal, isso começa a reverter em alguma melhoria de vida, principalmente para a classe média. A classe pobre em si nem vai sofrer, nem vai ter grandes melhorias. Mas o governo militar, ele começa a investir em algumas grandes obras de infraestrutura, né, muito marcadas por corrupção, né? Lógico que não se falava de corrupção na época, afinal era ditadura, os caras não iam permitir. Mas hoje é comprovado que houve corrupção nesses governos e tal. Mas houve um certo aquecimento da economia. O Brasil cresceu muito, isso é um fato, cresceu muito, teve suas consequências, isso eu vou falar na semana que vem. Mas o Brasil cresceu muito, principalmente nos primeiros 5 anos da década de 70. E aí, isso trouxe uma sensação à população brasileira que estava tudo bem, que o regime estava dando certo, fora a questão da propaganda, né? A gente acha, também posso colocar como referência aqui, vou colocar um monte de referência, parecendo Capitão América.
Posso colocar como referência aqui, a gente acha um discurso da década de 70, se eu não me engano é de 75 realmente, que você tem o Cid Moreira, que é hoje, para as gerações mais novas, ele é um ilustre desconhecido. Mas, para minha geração, inclusive, a gente conhece, a gente sabe quem é o Cid Moreira. O Cid Moreira foi por muito tempo companheiro do William Bonner na apresentação do Jornal Nacional, e é uma figura inconfundível, a sua voz é inconfundível. Né? E você tem um vídeo, né, que você encontra aqui no YouTube dele falando sobre os avanços que o regime trouxe, né, se eu não me engano, no vídeo é de 75, mostrando os avanços que o regime trouxe e fazendo a comparação com o que era lá o governo João Goulart. Né? Ele não cita o governo João Goulart, mas ele fica, olha o caos que era, só 11 anos foi suficiente para a gente resolver, vejam como esse governo é maravilhoso. Não chega a falar, mas a ideia é essa. E a gente está falando do âncora do Jornal Nacional, que já era âncora do Jornal Nacional naquela época. Então, ou seja, você teve uma forte propaganda, você teve um crescimento econômico, que, como eu disse, vai ter suas consequências. Você teve uma melhoria de questão de desemprego, afinal os salários eram baixos, então você tinha emprego. Isso foi o chamado milagre econômico, que aconteceu durante a década de 70. Isso fez com que as ideias mais revolucionárias, ou mesmo as ideias de oposição à ditadura, não fizessem muita diferença para a população. O povo em si não estava muito preocupado se era uma ditadura ou se era uma democracia, porque teve alguma melhora, principalmente a classe média. Né? E a classe alta foi a que mais ganhou com a ditadura, então óbvio que ela não estava preocupada mesmo. E os movimentos que tentaram fazer luta contra a ditadura não tiveram lá muito sucesso, pelo contrário. Né? Foram facilmente vencidos pela ditadura. Eu já ouvi, né, de um ex-preso político, então eu me sinto bastante à vontade de falar isso, porque na verdade não é nem propriamente a minha opinião, é a opinião dele. Ele fala que teve na luta armada, eu não sei em qual organização foi que ele fez parte, mas que teve na luta armada, que ele fala que foi um erro deles quererem lutar contra a ditadura nas armas, porque era onde eles eram mais fortes. Aí qual que deveria ter sido? Não sei. A gente vai ter uma grande divisão. O Partido Comunista ele vai se dividir nesse período, porque o Partido Comunista brasileiro em si ele não vai para a luta armada. Vai se for o PCdoB, porque divide, né? Como eu falei, a esquerda adora se dividir. O PCdoB, que existe até hoje aí, Partido Comunista do Brasil, o PCdoB vai tentar formar lá a guerrilha do Araguaia. E você vai ter outros grupos, e aí o principal nome da luta armada é o Carlos Marighella, que foi um político do PCB, né? Era um professor, um negro, é sempre importante a gente falar isso, porque afinal, para a gente perceber como as figuras brasileiras, elas a gente deve muito à população negra, à raça negra, né, e não dá os devidos créditos. Era um professor negro, um puta de um cara inteligente pra caramba, que foi quem defendeu a ideia da luta armada. Né? Foi o grande defensor da luta armada. Não foi o único, mas era um dos grandes articuladores. E era a grande preocupação da ditadura militar. A ditadura tinha um verdadeiro desejo em pegar esse cara, né? Em matar esse cara. Prendeu, matar esse cara. A gente vê relatar sobre a morte do Marighella no filme O Batismo de Sangue, em que a gente vê a participação dos freis dominicanos na luta contra a ditadura, que é onde aparece a figura do Frei Tito. O Frei Tito foi um que foi preso por causa de ter participado do Congresso de Ibiúna e barbaramente torturado. Barbaramente torturado. Tão barbaramente torturado que depois ele vai para a França, né? E lá na França ele começa a ter tantos... ele fica tão traumatizado que ele se mata. Ele comete suicídio. Né?
E no filme a gente tem o filme praticamente é centrado na figura dele, tem os outros, mas a figura dele é a figura central. Ele se mata devido aos traumas que ele sofreu da tortura, de tudo que ele passou ali. Só voltando no Marighella, o Marighella, ele, né, ele de alguma forma ele acabou se tornando o nome mais importante entre os que tentaram fazer uma revolução armada nos moldes principalmente de Cuba, aqui no Brasil. Só que exatamente pela luta armada não ter se estabelecido, não ter ganhado raiz, não ter conseguido se aprofundar junto ao povo, tal, ele foi facilmente pego, né? Ele acabou sendo pego. Exatamente por uma denúncia, mas não foi uma denúncia de sacanagem, eu ia falar outra palavra, mas não vou. Foi por causa de tortura. Pegaram os freios dominicanos, eles tinham ligação com o Marighella. Os freios dominicanos, não resistindo à tortura, acabam entregando, né, onde o Marighella ia se encontrar, e aí o Marighella é assassinado. Aliás, tem eu não sei muitos detalhes dessa história, mas tem uma história assim, que os caras estavam tão desesperados, tinham tão certo medo, aquela coisa que certas figuras de grande importância acabam ganhando, viram meio que umas figuras lendárias, tinha um certo medo, uma certa aura em volta do nome do Marighella, que parece que no que começaram a atirar na emboscada que fizeram para ele, atirou, um dos agentes do DOPS, dos agentes lá da tortura, da ditadura, acabou atirando em outro, não matou, mas atirou em outro, enfim. Pra gente ver como eles estavam tão desesperados e também do peso que tinha a figura do Marighella para os militares. Bom, o que mais que eu tenho a falar sobre esse período? A luta armada não dá certo, né? A gente vai ver que muita gente morreu, muita gente foi desaparecida. A gente tem nomes importantes da política brasileira ainda hoje que tiveram envolvimentos com a luta armada. A própria Dilma, foi torturada. Quando a gente fala de tortura em relação às mulheres, geralmente envolve estupro. Todas as mulheres que eu tive contato, que sofreram durante a ditadura, foram estupradas. Né? Eu não vou falar propriamente dos métodos de tortura, porque vocês acham, mas a gente tinha vários. O pau de arara, que era o mais famoso, o choque elétrico, o estupro nos casos das mulheres, enfim. Acho que quando a gente fizer a conversa, esperar também resolver o problema do meu notebook. Quando a gente fizer a conversa, vai ser interessante vocês ouvirem um pouco, né, quem for falar, um pouco sobre o que foi esse momento e o que eram as torturas. Né? E como é terrível a gente ver gente defendendo a tortura. E, infelizmente, gente que está no poder do país. Acho que basicamente sobre essa fase é isso. Ao mesmo tempo que a gente tem um milagre econômico, um crescimento, você tem uma luta armada que não dá certo. A gente teve duas frentes, a luta armada nas cidades, que foram essas iniciativas que muitas vezes envolviam assalto a banco, porque assaltando o banco você conseguia dinheiro para financiar a revolução. Né? E tem uma outra coisa, e teve os sequestros, né? Eles sequestraram alguns embaixadores. Né? Os revolucionários e os guerrilheiros, né, sequestravam embaixadores. Acho que o caso mais famoso foi o embaixador americano Charles Elbrick, que foi sequestrado, e aí eles usavam como moeda de troca. Né? Então tinham lá os prisioneiros, o Frei Tito foi, para vocês perceberem como as coisas se ligam, né? O Frei Tito ele foi preso e ele só foi libertado porque esse embaixador foi sequestrado, e aí eles lançaram lá, vocês vão libertar tal prisioneiro e a gente liberta o embaixador. Senão, a gente mata o embaixador. E aí o governo acabou cedendo, porque era um embaixador americano. Então a gente teve alguns casos, se eu não me engano foram 3 embaixadores que foram sequestrados. Eu sei do embaixador americano e teve o embaixador suíço também.
Se eu não me engano, o embaixador alemão também foi. Pois eu posso confirmar isso em outro momento. Mas é um momento mais pesado, o governo Médici foi um momento mais pesado, e exatamente por causa dessa questão da igreja, né, de freis dominicanos terem sido torturados, no caso do Frei Tito ele não foi morto, mas acabou se matando, a Igreja Católica vai começar a tomar um protagonismo na luta contra a ditadura militar. A Igreja Católica, os bispos católicos no Brasil, em grande parte apoiaram o golpe, porque, isso eu falei acho que no vídeo anterior, porque se tinham medo do comunismo, e o comunismo em si geralmente prega um ateísmo. Então a Igreja Católica foi contra, foi a favor do golpe, porque tinha medo do comunismo, só que começa a haver uma mudança por parte da Igreja Católica no decorrer da história. E a Igreja Católica começa a assumir a luta contra a ditadura. A gente tem aqui uma figura que também me inspira enorme, que me desperta enorme inspiração, que é a figura do Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui em São Paulo. E o Dom Paulo foi uma das figuras que comprou muito a briga contra a ditadura, pelos direitos humanos, pela defesa dos presos políticos e tudo mais. Vou falar um pouquinho mais do Dom Paulo nos próximos vídeos, na semana que vem. Bom, eu acho que basicamente é isso, né? Acho que o que eu gostaria de falar é isso. Como eu disse, vocês vão ter a oportunidade, espero que tudo certo, para a gente poder conversar com o pessoal aí que sofreu esse momento, para vocês poderem sentir um pouco melhor toda essa situação. Mas eu não quero terminar esse vídeo com esse clima para baixo, não. Como eu disse, eu quero terminar esse vídeo com a música Apesar de Você, também do Chico Buarque, que é uma música também maravilhosa sobre esse período. As malditas propagandas do YouTube. Devia ter deixado no jeito, é que a ideia veio agora. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai
apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Com isso, eu me despeço.